Fala, meu povo! Aqui quem está falando é o Renan Garcia do canal Gaúcho Investe. O nosso vídeo de hoje é sobre comece a investir com apenas R$ 50. É isso mesmo, mas antes de qualquer coisa, dá o like para nós e se inscreva no nosso canal que ainda não é inscrito. E lembrando que nós estamos com o nosso curso. Pega a playlist do nosso curso ali no canal, entra no canal, vai em playlist e salva a playlist do nosso curso de finanças domésticas. Dê o pontapé inicial nos seus investimentos, na sua gestão de patrimônio, começando por esse curso. Esse curso é o pontapé inicial para te aprender a gerir o teu patrimônio, aprender a gerir os recursos que você recebe referente aos trabalhos que você exerce no dia a dia, né? Tu recebe o salário todo mês e precisa gerar da melhor forma possível o salário, né? Para construir patrimônio com o passar do tempo e ter um futuro um futuro bastante tranquilo, sem muita preocupação no que se refere a dinheiro, né? Porque a maioria dos brasileiros gastam muito tempo preocupado com dinheiro, porque muitas vezes falta dinheiro, às vezes tem uma conta para pagar, ou às vezes algum gasto inesperado com saúde ou com, enfim, diversos gastos que aparecem, às vezes carro quebrou, enfim. Eventualmente sempre vai acontecer de gastarmos além daquilo que estava planejado, porque eventualmente acontecem situações adversas no dia a dia que despendem dinheiro. E uma gestão adequada de recursos nos garante um futuro mais satisfatório, mais tranquilo, para não estar preocupado com essas coisas, né? Então é isso aí, salva o curso, vai lá na playlist do canal e passa também para os amigos esse curso que é muito importante, tá certo, gente? Então é isso aí, segunda-feira chegou, né? Domingo aí votamos no pessoal que vai dificultar a nossa vida, vai tornar a nossa vida mais difícil. Então votamos nesse pessoal aí domingo e agora segunda-feira é dia de trabalhar, é dia de investir. Então por isso eu trouxe aqui alguns investimentos para se começar, né? Para quem está começando agora a investir, comece a investir com R$ 50, é isso mesmo. Então vamos lá. Lembrando, dá o like para nós, quem ainda não deu like, e se inscreva no canal. Então eu trouxe aqui algumas opções de investimento com apenas R$ 50. Quem está começando agora, não tem muito dinheiro, não tem uma gestão muito eficiente dos recursos, precisa pisar nesse mundo de investimento de alguma forma, né? Então vamos começar com pouco dinheiro, porque às vezes R$ 50 é o que a gente tem disponível, né, para quem está começando, né? Quem está começando a investir, às vezes o que tem disponível, e às vezes até para arriscar, né? Porque para quem está iniciando, qualquer passo pode representar um risco bastante grande, porque muitas vezes nós temos pouco conhecimento, né? E pouco conhecimento nos gera dúvidas, nos gera medo. Então, nada melhor que começar devagarinho com pouco dinheiro, para gerar aquela tranquilidade e, ao mesmo tempo, pisar nesse mundo de investimento. Mas, sem enrolação, vamos trazer aqui o nosso primeiro. Lembrando, antes de qualquer coisa, isso aqui não é recomendação de investimento, não é recomendação nem de compra, nem de vendas de ativo. Isso aí, tu precisa fazer o teu estudo, analisar os prós e os contras, porque todo investimento implica em riscos, tá certo? E não é através de um vídeo de YouTube que tu vai decidir tua vida de investidor. Vamos ser bastante claros nesse sentido. Aqui, tudo que nós trouxemos aqui é para expandir o conhecimento. Tudo isso aqui é para nível de educação, né? Nós temos que aprender
de alguma forma, nada melhor do que aprender com exemplos práticos, né? Vamos aprender a investir com ativos que existem no mundo dos investimentos. Esse é o nosso intuito. Então, não tome isso como uma recomendação de investimento. Faça sua análise antes de comprar ou vender qualquer ativo. Mas vamos lá então. Temos aqui nosso primeiro ativo da lista, que é o GARI 11, da gestora Guardian. O nome do ativo é Guardian Real Estate. É um fundo de tijolos. Ele é um fundo de tijolos híbrido, o que significa que ele investe em diversas modalidades de imóveis, né? E, e ele capitaliza através de recebimento de aluguéis. Ele está cotado a R$ 9,03. Olha só que interessante. Com R$ 9,03, você pode estar adquirindo uma cota desse fundo imobiliário e ele paga mensalmente em torno de 11,45% de dividend yield anual, tá certo? Anualmente ele paga em torno de 11,45% em dividendos. Ou ele está descontado, PVP 0,98. Lembrando que quando o PVP está abaixo de 1, significa que o ativo está com preço descontado. Então ele está descontado. Então quem for comprar esse ativo vai estar comprando com descontinho. Liquidez diária dele, 5,52 milhões. Então essa liquidez diária é o quanto que esse ativo é negociado na bolsa todos os dias. É um valor ok, 5,52 milhões de liquidez diária. Variação nos últimos 12 meses, uma variação positiva de 9,85% de crescimento que esse ativo teve em 12 meses, tá certo? Então vamos descer mais um pouco para nós vermos mais algumas informações sobre ele. Número de cotas, esse aqui é o número de cotas que ele tem disponível para negociação, 125,87 milhões de reais. E o valor patrimonial dele, né, de todos os ativos que ele tem, 1,16 bilhões. Vamos descer mais um pouco. Ele é híbrido, ou seja, ele tem várias modalidades diferentes de ativos, né? Depois nós vamos dar uma olhadinha rápida. A vacância está marcada aqui como 0, ou seja, todos os imóveis dele está alugado, né? Isso aqui é ok, significa que nós vamos receber dividendo cheio. Vamos descer mais um pouco. Ó, quem comprar uma cota desse ativo, ó, no último mês, né, pagamento 7 de outubro, segunda-feira, ele paga 9 centavos por cota, tá certo? Vamos descer mais um pouco. Aqui, ó, a comparação do GARI 11 com índices. Nesse caso, é a comparação do GARI 11 com o CDI. Ó, ele teve um crescimento paralelo, embora um pouco abaixo do CDI, mas foi um crescimento paralelo, né? De alguma forma foi acompanhando o CDI. Vamos descer mais um pouco. Quem acessar o Investidor 10, ó, vai ver que aqui tem um comparativo com outros ativos. Daí, em casa, você pode acompanhar com mais detalhes. E é importante vocês estudarem detalhadamente cada ativo antes de efetuar a compra. Aqui tem um resumo, né, explica sobre o fundo, o que representa o fundo Guardian Real Estate. Descer mais um pouco. Aqui é o portfólio dele, todos os imóveis que esse fundo tem dentro dele, né? O fundo imobiliário é uma empresa que tem debaixo do seu guarda-chuva diversos imóveis para locação, né? Então, ele tem 8 imóveis em São Paulo, 4 na Bahia, 2 em Paraíba, 2 em Alagoas, 2 no Distrito Federal, 2 no Rio de Janeiro, 1 em Pernambuco, 1 no Rio Grande do Sul, 1 no Maranhão e 1 em Goiás. Vamos descer mais um pouco.
Daí aqui nós podemos ver os imóveis que ele tem, né, no fundo imobiliário. Então quem compra o ativo Gari 11 está adquirindo um pedaço nesses empreendimentos aqui, ó. Pão de Açúcar, Angélica, Estado de São Paulo, Pão de Açúcar em Sabará, São Paulo, Pão de Açúcar em Santo André, São Paulo. Ó, ele tem bastante imóvel alocado para essa empresa Pão de Açúcar. Ó, mais Pão de Açúcar em Paróquia, Rio de Janeiro, Pão de Açúcar em Vila Leopoldina, Pão de Açúcar em Abílio Soares, Pão de Açúcar em Campinas, Pão de Açúcar em Búzios. Ó, tem bastante empreendimento dessa empresa Pão de Açúcar. Vou descer mais um pouco. Pão de Açúcar em Brasília, em Goiânia, em Brasília, outro em Brasília, dois em Brasília, outro e aqui tem Mateus Maceió. Tem outra Mateus Maceió, outra Pão de Açúcar em Jacobina, Bahia, Mateus em Itabuna, não sei que empresa é essa Mateus, mas tem bastante também dessa empresa Mateus em Conceição do Coité, em Bahia. Ó. Depois tem Mateus em Vitória da Conquista, Bahia, Mateus em Cajazeiras, Paraíba, Mateus Souza, Paraíba, Mateus em Maranhão, Air Liquid em São José dos Campos, Air Liquid no Rio Grande do Sul, em Canoas, e uma BRF Visa Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, desculpe, e Almanara Indira, São Paulo. Então esse é o portfólio do Gari 11. Ó, e aqui ó, é muito importante acompanhar isso aqui, ó. Relatório gerencial. Como tem 13 relatórios gerenciais aqui, ó, tu vai no último, no mais atualizado, e analisa detalhadamente o relatório do fundo imobiliário. É interessante pesquisar bastante antes de efetuar a compra. Mas vamos para o nosso próximo ativo. Ó, vamos aqui para o GGRC11. GGRC11 Covep Renda Fundo. Ele é um outro fundo imobiliário de tijolos. Ele também é um fundo híbrido, ele tem uma diversificação, né? Ele está cotado a R$ 10,41. Dividend yield dos últimos 12 meses ficou a 10,57%. PVP 0,92%. É outro fundo imobiliário com desconto. Liquidez diária 1,71 milhões. É outro fundo imobiliário com uma liquidez diária ok. Tá certo? E a variação nos últimos 12 meses, 0,68%. Né? Ele subiu 0,68%. Descer mais um pouco. Valor patrimonial desse fundo, 1,20 bilhões. Fundo híbrido de tijolos, vacância zero também, ok. Ó, e quem investir nesse fundo, ó, ele paga 10 centavos por cota, pelo menos foi o que ele pagou, que ele vai pagar dia 8, né? Ele pode variar um pouco para menos, né? Nos meses anteriores ele pagou 9 centavos, ó, mas aqui ele subiu para 10 centavos por cota, né? Vamos descer mais um pouco. Aqui a comparação dele com outros índices, aqui ele compara com o CDI. Ó, também ele teve um crescimento meio que paralelo. Ultimamente ele meio que deu uma lateralizada porque a nossa taxa de juros subiu bastante e a tendência quando a taxa de juros sobe é as pessoas saírem da renda variável e migrarem seus investimentos para a renda física. Então é um movimento normal, que é comparativo com outros ativos. Aqui é o portfólio dele, ó. Ele tem 5 imóveis em São Paulo, 4 em Paraná, 3 em Goiás,
2 em Minas Gerais, 1 no Rio de Janeiro, 1 em Pernambuco, 1 no Mato Grosso, 1 em Paraíba, 1 no Rio Grande do Sul e 1 em Santa Catarina. Lembrando que quem investe em fundos imobiliários é como se estivesse adquirindo participação em imóveis, né? E daí recebe os aluguéis desses imóveis em forma de dividendos mensais, tá certo, gente? Porque existe uma lei sobre os fundos imobiliários que os fundos imobiliários precisam pagar para os cotistas 95% do que foi capitalizado nos aluguéis. Então vamos lá, ó. Aitra, eu não sei que empresa é essa, Aitra, no Paraná, Covolan, em São Paulo, Ering, em Anápolis, Goiás, Ambev, em Jataí, ó. Isso aqui, ó, dá para ver que ele tem uma diversificação diferente do Gari 11, né? Ambev em Pelotas, Rio Grande do Sul, Moinho, Cascavel, Camargo Embalagens, São Paulo, Moinho, em São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Descer mais um pouco. Cepalgo Embalagens Flexíveis, em Goiás, Suzano, São Paulo, Copo Brás Indústria e Comércio de Embalagens, em Paraíba, e Todimo, Mato Grosso, Egleburgman, em São Paulo, Ambev em Guarulhos, São Paulo, Benteler, em Pernambuco, Santa Cruz, em Goiás, Americanas Uberlândia, Minas Gerais, e Rizobacter, no Paraná, e Grupo Açaí Atacadista, um centro de distribuição, né, no Rio de Janeiro, e uma Dafite em Minas Gerais. Uma diversificação bastante diferente do Gari 11. Só que é importante analisar, ó, comunicados, dia 23/9, oferta pública, relatório gerencial, analise o relatório gerencial, né, outros comunicados, fique por dentro de todas as informações que o fundo imobiliário disponibiliza aos cotistas, tá certo, gente? Antes de efetuar a compra. E, eventualmente, quem adquirir algum ativo desses, continue acompanhando, né, o andamento dos fundos imobiliários, todas as notícias que a gestora comunica aos cotistas, tá certo? Vamos para o nosso próximo ativo. Ó, lembrando, dá o like para nós. Não tá, não tá a tela de like ali, não tá a imagem do like. Mas dá o like para nós, se inscreva no canal quem ainda não é inscrito. Vamos continuar aqui. Nosso próximo ativo, CPSH11, é um fundo imobiliário de shopping. Também é tijolo, mas é um ativo diferente dos anteriores, né? Ele investe em shoppings. Particularmente, eu gosto bastante de investir em shoppings. Ele paga um bom dividendo e no Brasil é um segmento bastante lucrativo. Cotação do CPSH11, R$10,01, né? E o dividend yield dos últimos 12 meses, 11,68%. PVP 0,88. Quem comprar esse ativo vai comprar com desconto. Liquidez diária 1,50 milhões de reais, né, de liquidez diária. Então, uma liquidez ok. Variação nos últimos 12 meses, 1,83%. Uma variação, um crescimento pequeno, né, devido as taxas de juros estarem altas, né? Vamos descer mais um pouco aqui. Valor patrimonial, 725,67 milhões de reais. Fundo de renda, fundo de tijolos. Setor shopping, vacância zero. Isso aí tá ok para nós. Vamos descer mais um pouco. Aqui, ó. Último pagamento que ele fez,
foi dia 24. Ele pagou 10 centavos por cota. Então, ele pode variar. Ó. Teve mês que ele pagou 9 centavos. Né? Ele pode variar. Mas, o último dividendo que ele pagou, o último... A gente usa a palavra dividendo de forma genérica para tudo, né? Mas para fundos imobiliários é rendimentos, na verdade, né? Rendimentos. A palavra mais correta, né, para essa modalidade de investimento. Mas a gente tem uma linguagem meio que padronizada, a gente fala dividendo para tudo. Mas, tecnicamente, a palavra correta seria rendimentos. Mas vamos continuar. Palavra que menos está importando no momento para nós, mas só a título de curiosidade, né? Os últimos 12 meses, ó, ele andou bastante próximo ali do CDI, né, embora agora ele caiu, porque tudo caiu ultimamente, porque as taxas de juros estavam com uma tendência de queda e acabou invertendo a tendência. Então, muita gente saiu da renda variável para renda fixa por uma questão de proteção de patrimônio, né? Tem gente que tem um capital bastante alto, eles estão muito mais preocupados em proteger patrimônio do que realmente fazer patrimônio crescer. Mas quem está começando, é muito importante começar a investir na baixa, quando está tudo barato, né? Então nós compramos quando todo mundo quer vender e, eventualmente, quem quiser vender algum ativo, procure vender quando todo mundo está querendo comprar. Nós agimos na contramão da maioria, né? Nós vamos na contramão da maioria, nós vamos no caminho contrário das sardinhas. Tá certo, gente? Ó, esse fundo imobiliário, CPSH11, tem 5 imóveis em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul, 1 no Rio de Janeiro e 1 no Ceará. Aqui, ó. Vamos ver os imóveis que ele tem. Catarina Fashion Outlet, em São Paulo. Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. Shopping Metrô Tatuapé, em São Paulo. Parque Dom Pedro Shopping, em São Paulo. Iguatemi, Fortaleza, no Ceará. Praia de Belas, Rio Grande do Sul. Shopping Boulevard Tatuapé, em São Paulo. E Iguatemi Fashion Outlet, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E Rio Design Leblon, Rio de Janeiro. Esse é o portfólio do CPSH11. Aqui são as informações disponibilizadas aos cotistas. Oferta pública, dia 26/9. Relatório gerencial, muito importante acompanhar. Aviso aos acionistas. Todas as informações vocês acompanham aqui, tá certo? Daí vocês clicam em abrir para abrir os relatórios. Então, esse é o nosso fundo imobiliário de shopping. Vamos para o próximo. Nosso próximo fundo imobiliário é o MXRF11, o Maxi Renda. Esse fundo imobiliário é o queridinho dos investidores em fundo imobiliário. Bastante gente gosta de investir, ele é o queridinho, é o preferido aí do pessoal. Ele está cotado a R$ 9,90, né? Menos de R$10 você pode adquirir uma cota, com R$ 9,90 adquirir uma cota. Nos últimos 12 meses, ele pagou um dividend yield de 12,22%. O PVP dele está 1,02, significa que ele está um pouquinho, muito pouca coisa, acima do preço. Mas isso é uma tendência desse fundo imobiliário. Dificilmente você vai encontrar esse fundo imobiliário com preço muito abaixo disso aí. Ele geralmente fica PVP tendendo para cima, né? Geralmente o PVP tende acima de 1. Então, considerando que esse fundo imobiliário dificilmente vai baixar, ele pode estar num preço ok para quem quiser comprar ele. Liquidez diária, 14,78 milhões de reais. A variação nos últimos 12 meses
1,96%. É aquele mesmo problema, né? Pessoal saindo da renda variável, o crescimento do fundo imobiliário é um crescimento bastante pequeno, né? Mas o importante é que ele teve crescimento. E, além do crescimento, ele paga mensalmente, o que acaba, né, aumentando o nosso lucro no final do dia. Valor patrimonial, 4,26 bilhões de reais é o valor patrimonial desse fundo imobiliário. Ele é híbrido, porém, diferente dos outros que a gente viu até agora, é um fundo de papel, ou seja, ele investe em dívidas. Né? Mas, embora ele investe em dívidas, né, ele também tem alguns poucos imóveis. Mas o foco dele é investir em dívidas, em CRIs, né? Recebíveis imobiliários, certificado de recebíveis imobiliários. O próximo dividendo que ele vai pagar vai ser dia 14. Ele vai pagar 9 centavos por cota. Mês anterior ele também pagou 9 centavos. Teve meses que ele pagou 10 centavos, então ele pode variar aqui para mais ou para menos. Aqui, ó. Como ele é um fundo focado em papéis, em CRIs, ele é um fundo imobiliário que acompanha o CDI, porque a rentabilidade dos fundos de papéis, né, os CRIs, ele é ancorado no CDI, né? Vamos lá. Que é a comparação com outros fundos imobiliários do mesmo segmento. Aqui, ó, aqui são os imóveis que ele tem. Né? Lembra que eu falei que embora ele fosse de papel, ele tem alguns imóveis? Esse fundo, né, ele oferece embora seja de papel, ele oferece uma certa diversificação. Então ele tem 3 imóveis em São Paulo. Absoluto Maria Monteiro, em São Paulo, Edifício São Luís, em São Paulo, e Edifício Centro Executivo do Paço, em São Paulo. 3 imóveis ele tem. Relatório gerencial, aqui vocês acompanham todas as informações disponibilizadas aos cotistas. Então agora vamos para o nosso último fundo imobiliário. Vamos para o BCFF11, BTG Fundo de Fundos. Ou seja, um fundo de fundos, ou FOF, como nós falamos no mundo dos investimentos, FOFs são fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários. É uma carteira com uma diversificação de outros fundos imobiliários. Né? Então, esse fundo aqui, em vez de investir ou em tijolos ou em papéis, eles fazem uma carteira diversificada, né? Tanto em CRIs, tanto em tijolos, mas esse investimento é feito através de outros fundos imobiliários listados na Bolsa. Né? Então, por isso é fundo de fundos, porque eles, em vez de investir diretamente, eles fazem a gestão de uma carteira de outros fundos imobiliários. A cotação dele está R$ 7,99 por cota. O dividend yield dos últimos 12 meses que ele pagou foi 10,63%. PVP dele 0,86, ele está descontado. Liquidez diária de 3,12 milhões de reais. E a variação nos últimos 12 meses foi 2,68% negativo. Então, ele caiu de preço nos últimos 12 meses. Valor patrimonial, 1,88 milhões. Fundo de fundos, tipo de gestão ativa, ou seja, se os gestores do fundo acharem necessário, eles fazem uma mudança de portfólio, eles trocam os fundos imobiliários, né? Eles
tendem a escolher os melhores fundos imobiliários do momento, né? Trocam o que não está muito bom por um que esteja melhor, eventualmente. Geralmente fazem um rodízio assim na carteira, né? Ele pagou no último mês 7 centavos por cota, né? Geralmente ele tem essa tendência de pagar 7 centavos por cota, variou um pouquinho para mais, mas não fugiu muito disso, 7 centavos por cota. Ele, aqui a comparação do BCFF 11 com o CDI, ele meio que deu uma lateralizada, porque ultimamente tudo está lateralizando, né? A maioria dos investimentos de renda variável estão lateralizando ultimamente. Então foi o que aconteceu também com o BCFF11. E é relatório gerencial, informe mensal, comunicados, vocês acompanham tudo aqui, tá certo, gente? Então é isso aí, esses são os 5 fundos imobiliários que eu selecionei para vocês darem uma olhada, darem uma estudada, ver se vale a pena ou não estar investindo neles. E essa seleção que eu fiz foi mais a título educacional, para que vocês fiquem inteirados do que o mercado tem a oferecer e fazer um estudo para ver se vale a pena ou não estar adquirindo esses fundos imobiliários. Então, com esse vídeo, fica evidente que se somar ali uma cota de cada um desses ativos dá menos de R$50, né? Porque tem um ali que está custando R$7,99, né? Outros, um ali está custando 10, outro está custando 9. Então, se pegar uma cota de cada um desses ativos, não chega a dar R$50, dá um pouco menos, né? Então, com menos de R$50 é possível você estar entrando no mundo aí dos investimentos, está começando a investir com uma carteira diversificada de fundos imobiliários investindo em imóveis e no mês seguinte tu já tem direito adquirido de receber dividendos, rendimentos, né, referente aos ativos adquiridos, né? Então é como se fosse um aluguel, é como se o investidor de fundos imobiliários recebesse um aluguel mensal da fatia de participação daqueles imóveis, né? Quando tu adquire um fundo imobiliário, tu é investidor de uma fatia de diversos imóveis. Então, tu recebe uma fatia referente a aluguéis desses imóveis, né? Então, é uma forma de estar investindo em aluguéis sem ter aquela logística toda de aluguel, de investir em reforma de imóvel, né? Ter que tratar com inquilino, com imobiliária, né? Quando quem investe em fundos imobiliários fica praticamente só com a parte de receber os rendimentos, né? Todo aquele ônus administrativo, aquela burocracia, o investidor fica fora disso. E lembrando que o investidor de fundos imobiliários, até o dia atual, né, futuramente o governo pode mudar isso. O governo está correndo atrás de taxa e taxa todo instante, e pode ser que isso mude. Mas até o momento, fundos imobiliários está isento de imposto de renda. Só vai pagar imposto de renda se tu vender fundos imobiliários com lucro, né? Tu precisa estar vendendo o fundo imobiliário com lucro. Daí aquela parte de lucro que tu teve, tira ali, não lembro quanto por cento é, não estou lembrando agora, 20%. Tem que ver ali, eu não lembro agora. 20% do lucro, em cima do lucro, é o tanto que tu tem que emitir de DARF e pagar o imposto. Mas isso se tu for vender um fundo imobiliário com lucro, tá certo, gente? Então é isso aí. Por enquanto é isso. Tem gente que tem medo, e é importante ressaltar isso aqui. Tem gente que tem medo de começar a investir, porque todo investimento implica em riscos,
e outra porque tem medo dessa situação de ter que declarar imposto de renda e pagar imposto de renda. Primeiro é o seguinte, tudo na vida implica em riscos, só que tem um risco que não te dá dinheiro e tem um risco que te dá dinheiro. Quando tu investe o teu dinheiro, tu está te expondo a um risco que pode te dar dinheiro, né? No dia a dia a gente passa por tantas formas de riscos que não dão dinheiro, muitas vezes a gente passa por riscos que nos tira dinheiro, né? Então por que não passar por um risco que pode colocar dinheiro no nosso bolso? Pense nisso. E sobre a parte de imposto de renda, uma coisa é declarar imposto de renda, outra coisa é pagar imposto de renda. Tudo que eu declarar eu tenho que pagar? Não. Isso aí é um pensamento errado. Tu tem que declarar todos os teus recursos para ti estar conforme a lei. Tu precisa declarar, mas nem sempre tu precisa pagar, né? Então, tu declarar imposto de renda não necessariamente significa que tu vai ter que pagar alguma coisa. Só vai pagar em cima de lucros de compra e venda. É quando tu vender um ativo com lucro, daí tu vai pagar alguma coisa. Tu vai pagar, mas daí tu vai pagar em cima daquilo que tu lucrou. Tu paga só sobre dinheiro ganho, né? O dinheiro que tu não ganhou, o dinheiro que tu perdeu, tu não paga nada, né? E outra coisa, ações, quem investir em ações tem uma isenção na venda de ativos. Apurem a informação, porque as coisas mudam tão rápido, então eu posso estar passando alguma informação errada, mas pesquisem aí. Até o momento, creio eu, que quem negociar ações abaixo de 20 mil reais no mês é isento de imposto de renda. Então, mesmo que tu tenha feito uma operação de venda de ativos para ações e a tua venda tenha sido abaixo de 20 mil reais no mês, tu é isento de imposto de renda. Só que essa regra não vale para fundos imobiliários e também não vale para ETFs. Se tu vender um fundo imobiliário com lucro, tu tem que calcular o quanto tu teve do lucro e emitir a DARF referente ao percentual de 20%, se não me engano, 20% em cima do lucro, né? Um exemplo, né? Eu vendi um fundo imobiliário, alguns fundos imobiliários e tive 20 reais de lucro, um exemplo. Então tu pega esses 20 reais de lucro, fora o preço do ativo não importa, o que importa é o que tu teve de lucro. Pega o valor de lucro, eu lucrei 20 reais nessa operação de venda. Pega esses 20 reais e faz o cálculo de 20%. Não lembro se é 20%, tem que conferir. Tudo muda e acabo não tendo certeza das coisas. No Brasil é desse jeito as coisas. Horas funciona de um jeito, horas funciona de outro. Pesquisem. Mas o mais importante aqui não são os números em si, mas sim o fundamento da história. Pegou os 20 reais de lucro, calcula lá os 20%, né? Daí, sei lá, 4 reais. 4 reais foi de lucro, tá bom, emite a DARF de 4 reais. A DARF parece que tem um valor mínimo também para emitir, não sei direito. Faz muito tempo que eu não emito DARF. Então, porque eu não costumo vender, né? Dificilmente eu vendo alguma coisa. Então, teve lucro, calcula quanto por cento vai para a DARF, emite a DARF e paga a DARF. Né? Daí tem que tomar nota de tudo isso. Anota tudo. Compras e vendas, mantenha uma planilha sobre isso, tá certo? Tem uma planilha sobre isso, anota tudo,
compras e vendas, e se o sistema não aceitar o valor que tu colocou na DARF, que é um valor muito pequeno, anota, porque o governo, eles têm tudo isso registrado. Se tu não atingir o valor mínimo para emitir DARF, tu anota esse valor aí e soma com a tua próxima venda nos outros meses e emite a DARF com todos esses valores aí que ficaram no positivo pendentes. Tá certo, gente? Então, o mundo dos investimentos é isso. Só não tem que se preocupar porque tem que declarar, não tem que se preocupar porque tem que pagar. Só não precisa declarar, só não precisa pagar imposto de renda que não ganha dinheiro. E quem tu quer ser nessa história? Tu quer ser o cara que declara e que paga imposto? Ou o cara que não declara, o cara que declara e que paga imposto, mas que ganha dinheiro? Ou tu quer ser o cara que não paga, que não declara também, mas que também não ganha nada? Daí não adianta, né? Tem que ficar tranquilo aí. Fica tranquilo. Anota tudo, declara as coisas que tem que declarar, paga o que tem que pagar, se tiver que pagar. Geralmente o investidor iniciante, ele vai ser isento de muita coisa, porque ele gira com um valor muito baixo, né? Então não se preocupa com isso. Mas anote tudo aí, tome nota, faça uma planilha. Caso não queira gastar tempo fazendo notas em planilhas, existem aí serviços de calculadora de imposto de renda automática, né? Tem uma plataforma aí que faz todo o cálculo, emite DARF automática, fazem todo o serviço automático. Tem tudo isso aí também. Se tu entrar na B3, vai estar lá algumas opções. Eu assino uma também, eu assino a MyCapital. Não é recomendação de nada, mas se tu entrar no site do... Isso para quem já investe, tá, gente? Quem é investidor, quem já investiu alguma coisa, quem comprou um fundo imobiliário, já tem uma conta aberta na B3. Então tu entra no site da B3, loga, faz o login. O primeiro acesso ele vai te pedir uma senha, tu gera a senha, e daí lá dentro da plataforma da B3, ele vai te recomendar ali algumas calculadoras automáticas de imposto de renda. Daí fica a seu critério assinar alguns desses serviços ou não. Eu assino a MyCapital porque eu não quis gastar tempo planilhando tudo isso e eu não queria estar... É uma coisa a menos para eu estar esquentando a cabeça, porque eu já tenho investimentos fora da B3, então eu já é algo que me onera, me faz gastar tempo. Então, para economizar tempo, eu assinei a MyCapital e eles me calculam tudo. E se tiver que gerar DARF, gera automático, né? E é isso aí. Então não se preocupe com declaração. Quem declara, quem paga imposto de renda, significa que está ganhando dinheiro. Quem não declara imposto de renda, quem não paga imposto de renda, significa que não está ganhando dinheiro. Então daí não me adianta nada. Não adianta nada. Então, não se preocupe com isso. O ônus, tudo tem o seu bônus e o ônus. O ônus do investidor é ter que estar tomando nota de tudo isso, declarando tudo isso e pagando eventuais impostos. Mas isso aí faz parte do jogo, tá certo, gente? O mais importante é a gente ganhar dinheiro, a gente está crescendo o patrimônio aí com o passar dos anos, tá certo? Então, investimento não é coisa de rico, é coisa de quem quer ter um futuro satisfatório, tá certo? Vamos enriquecer junto, vamos ganhar dinheiro, vamos proteger e fazer crescer o nosso patrimônio com o passar do tempo, tá certo, gente? Por enquanto é isso. Acompanhe o nosso curso de finanças domésticas, tá certo? Pega lá no canal, tem a playlist do curso, tá? Vamos aprender a gerir melhor o nosso patrimônio e vamos crescer juntos. Abraço, Ana Garcia Gaúcho, investidor.